Hoje nós teremos a última mensagem na série em Abacuque. Eu tenho falado aqui já vários domingos nos últimos meses. Vários não, foram 4 sermões, esse é o 5º. Mas é uma série aí, já dá uma sequência, permite que a gente estude o livro de Abacuque com um pouco mais de cuidado. Falando sobre o problema do mal e sobre como Abacuque aprendeu. Isto é, como é que a gente combina a ideia de um Deus bondoso, um Deus todo-poderoso, que pode cuidar de nós, que tem prazer em cuidar de nós, e ainda assim nós experimentarmos sofrimento, nós passarmos por tantas aflições. Isso é usado tanto por quem é cético, para quem não crê em Deus, contra os cristãos, e também é motivo às vezes de perturbações para o cristão. E a gente aprendeu algumas coisas aqui, que o próprio Abacuque aprendeu, e nós vamos hoje terminar com o capítulo 3. Então nós vamos fazer assim, eu vou ler o capítulo 3, eu vou pedir que vocês leiam comigo, a gente pode ler de forma alternada, seria uma boa maneira de nós lermos agora, e depois eu vou passar o primeiro desenho para as crianças, e aí nós vamos começar a exposição desse capítulo 3, tá? Então primeiro vamos ler o texto de forma alternada, depois as crianças vão se preparar, pegar a sua prancheta, e eu vou passar um desenho para elas, e aí depois a gente vai começar a exposição, ok? E deixe-me dizer uma coisa, já falei isso antes, quero reforçar para os pais. A razão dos desenhos não é só manter as crianças quietinhas, tá? Não podemos ser só pragmáticos ou utilitários, no sentido assim de, essa é uma boa ideia, eles ficam caladinhos, senão a gente podia dar qualquer outra coisa para eles fazerem e ficar quietinhos. A ideia não é essa. A ideia é que eles participem do culto com imagens concretas, para você, pai, depois pegar isso e ensinar alguma coisa ao seu filho. Dizer assim, lembra o que você desenhou? O pastor pregou, ensinou o texto da Bíblia que fala isso e isso e isso. E você pode ensinar numa linguagem mais acessível às crianças. Crianças aprendem com imagens concretas. É mais difícil para eles estudar coisa abstrata. Então, por isso que o desenho ajuda a concretizar uma lição. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler de forma alternada Abacuque, capítulo 3, verso 1 a 19. Todo o final do livro. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Pausa. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam no sono, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés.
Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Ok, crianças, atenção para o desenho que vocês vão fazer, tá? E nós vamos fazer 2 desenhos agora. Um eu vou falar agora e o outro no meio do sermão eu vou falar. Então, usa um lado da folha para um desenho, outro lado para outro desenho, tá bom? O primeiro desenho eu quero que vocês façam. No meio da folha, vocês vão desenhar um cavaleiro. Sabe o que é um cavaleiro? É um guerreiro que está montado a cavalo. Tá bom? E ele tem assim arco e flecha. E ele é forte, ele é poderoso. E no cantinho da folha você vai desenhar uma pessoa com medo, assustada, tá bom? Então desenha no meio da folha um cavaleiro bem forte, com arco e flecha, e no cantinho da folha uma pessoa com medo. Tem um filme, quero agora chamar a atenção dos adultos, tem um filme que eu assisti uma vez, que não é necessariamente ícone de bom filme, mas tem uma cena que me chamou muita atenção. Um filme de ação chamado Morte Súbita. O ator principal era o Jean-Claude Van Damme, que há um tempo atrás era muito famoso. Ele é um bombeiro que leva seus filhos para assistir um filme de hóquei, e no começo do filme começa lá um evento no qual alguns criminosos maquinam um plano sinistro dentro daquele ginásio. Ele não está sabendo de nada, mas ele logo se envolve com esses criminosos e ele vai tentar resolver o problema. Então ele, o personagem principal, vai levar a filha ao banheiro e diz enfaticamente ao seu filho que não saia do assento até ele voltar. Ele diz bem claro, você não saia daqui enquanto eu não estiver de volta, né? Até eu voltar, me espere aqui. Vai, leva a filha para o banheiro, e o filme começa a desenrolar uma ação, e a ação começa a ficar assim, cada vez mais grandiosa, começa com tiros e não sei o que e tal, até que perto do final do filme, explosões começam a botar aquele ginásio abaixo. Tem estrutura que é abalada, e quebra isso, e quebra aquilo, chega até helicóptero perto do ginásio, e o ginásio começa a literalmente despencar. Cai coluna, cai placar, e um alvoroço danado, todo mundo corre. Mas a cena que me marcou nesse filme foi quando o pai, desesperado, volta para ver se ele acha o filho, já na esperança de que ele não fosse encontrar o filho. Quando ele chega na arquibancada, está lá o menino sozinho, o estádio está quase todo abaixo, o moleque chorando, dizendo assim, pai, eu não saí como o senhor pediu. E por que aquela cena me marcou? Porque eu vejo Abacuque, no finalzinho do livro, mais ou menos igual àquele menino. O ginásio estava vindo abaixo. Todo mundo já tinha fugido e indo embora. Mas ele fica ali expressando obediência e confiança no seu pai. Abacuque aqui nos dá um exemplo de quem está vivendo pela fé. Lembra que Deus havia revelado a ele no capítulo 2, o justo viverá por sua fé? Aqui nós vemos Abacuque vivendo pela fé. Isto é, confiando no seu pai, confiança em meio a temor. E o que acontece com uma pessoa confiante? Quem é confiante canta. E é por isso que Abacuque compõe um salmo. Esse que nós cantamos aqui, você viu que algumas vezes está lá escrito no texto pausa, essas eram anotações de música. Abacuque faz uma música a Deus, compõe uma música porque ele foi de perplexidade para o canto. Foi da tristeza à alegria, do questionamento à adoração, do temor à fé.
E é por isso que ele resolve, então, expressar essa alegria ao Senhor. E eu quero dizer que a palavra de Deus tem esse poder restaurador. Por que Abacuque passa do perplexo, do amedrontado, para o adorador, para o alegre e temente a Deus? Porque Deus falou com ele. E a palavra de Deus, ela faz isso. Ela promove esse tipo de restauração. O texto que a gente leu no meio da liturgia de Daniel, fala que quando Daniel entendeu o plano de Deus no livro do profeta Jeremias, ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, grande e temível. A palavra de Deus tem esse poder restaurador de promover em nós confiança nele. Esse canto composto por Abacuque, ele deveria ser entoado por gerações futuras, na mesma esperança que Abacuque devia ter. Imagina o impacto desse cântico à medida que os caldeus vão chegando. Lembra, quando Abacuque escreveu isso aqui, ainda não havia acontecido a destruição dos babilônicos, tá? Mas ela viria. Então Abacuque registra esse canto. Agora imagina o pessoal cantando: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê fruto, ainda que não haja comida no celeiro, que não haja gado no pasto, e os invasores entrando e destruindo coisa após coisa, tirando vidas, levando cativos. Era esse tipo de confiança que o povo devia ter. Essa música nos ensina a viver no tempo presente à luz das promessas futuras. Sabe, não adianta a gente olhar para o futuro. Eu falei no último sermão, 2 semanas atrás, sobre Abacuque capítulo 2, como Deus revelando coisas acerca do futuro, do que Deus iria fazer. Não adianta você ficar só olhando o futuro, enquanto tudo aqui está rompendo, sem você trazer o futuro para cá. O que a fé faz, ela antecipa o que Deus está por realizar, mas não fica só nisso. Ele consegue trazer isso para o seu dia a dia. É por isso que ele pode cantar: não olho as circunstâncias. É por isso que ele pode se tranquilizar no presente. Quando a gente traz a perspectiva futura para os dilemas presentes, aí a gente aquieta a nossa alma. E é isso que Abacuque aprendeu a fazer. Ele aprendeu a expressar alegria a despeito das circunstâncias. Eu quero explicar partes do texto que são importantes aqui. Eu vou chegar daqui a pouco na ilustração que eu dei para as crianças. Primeiro, olha o verso 2, esse verso é precioso. Olha esse verso. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Primeira coisa que eu vejo nesse verso é que existe adoração. Por que eu pedi para as crianças desenhar uma pessoa com medo diante do cavaleiro? Porque a reação que Abacuque tem quando Deus fala, não é "Iê!" Não, ele fala assim, ó: eu ouvi falar da tua fama e eu tremo diante dos teus atos. Todas as vezes que Deus falou, os servos dele, não estou falando dos ímpios, os servos dele reagiram com temor, com adoração. Lembra Jó, nós lemos no começo? Eu ouvi o Senhor falar, agora eu me arrependo no pó e na cinza. Eu ouvi o Senhor falar, agora eu conheço o Senhor. Antes era só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é o Senhor. Todas as vezes que Deus se revelava às pessoas, a reação era de grande temor e de adoração. Quando ele expressa no verso 2 exatamente esse espírito de adoração. Inclusive, eu gostaria que vocês aprendessem que quando nós oramos ao Senhor, essa deveria ser a primeira coisa que nós fazemos. Por que no começo da liturgia a gente sempre coloca uma oração de adoração? Porque aquilo que a gente tem que fazer num primeiro momento que a gente contempla o Senhor, é exaltá-lo. Por quem Ele é, pelo que Ele faz. Muitos de nós não sabem fazer isso. Quando a gente ora, a gente já quer assinar o cheque pedindo já para Deus alguma coisa, né? Senhor Deus, então eu estou orando aqui porque eu precisava de... E a gente esquece de lembrar com quem a gente está falando. Por que Daniel começa assim? Ah, Senhor grande e temível, que tem cuidado do seu povo no decorrer das gerações. Louvado seja, Senhor. Ele adora o Senhor. Antes de confessar o seu pecado, de fazer o seu pedido, ele adora o Senhor. Esse é o primeiro ato quando alguém se coloca diante de Deus. Ele tem que se curvar diante do Senhor e reconhecê-lo na sua grandeza. Depois de adorar, Abacuque então faz 2 pedidos. O primeiro pedido é por renovação.
e o primeiro por misericórdia e o segundo por renovação. Na verdade, a ordem está invertida, é renovação e misericórdia. O pedido por renovação é de que Deus avive o seu povo. O verso aqui, a tradução que nós temos aqui, fala: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Deus realiza de novo. Na tradução a Revista Atualizada fala: aviva a tua obra. Quer dizer, faz nascer de novo, desperta ela. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer que Deus revigore o vigor do povo. Ele cria num Deus que havia libertado o povo do Egito. E ele queria que o mesmo Deus que libertara o povo do Egito fizesse coisas grandiosas. É por isso que quando Daniel ora, a oração que a gente leu no começo, no meio da liturgia, ele fala assim: Deus que fizeste, lá no capítulo 9, verso 5, dá uma olhada na sua liturgia, olha o que ele diz no verso 15, está impresso aqui na liturgia, de Daniel, a oração de Daniel 9. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Por que ele menciona esse Deus do Egito? Porque ele quer que o mesmo Deus que fez aquelas coisas grandiosas as repita agora, reavive o povo dele. Aqui vai uma lição importante sobre avivamento. Essa é uma palavra que a gente gosta muito. Quem ama o Senhor gostaria muito de ver o povo de Deus avivado, isto é, com vida. E às vezes, na história da igreja, nós oramos por esse tipo de coisa, e nós vemos registros no decorrer da história sobre esse avivamento. Mas tem algo importante que a gente precisa entender. Avivamento não é o resultado de certas fórmulas espirituais. A gente não tem X oração, mais X jejum, mais X ou Y leitura da Bíblia, mais não sei quanto serviço, igual a avivamento. Não existe. Por isso que Abacuque pede a Deus que renove, que avive, porque isso é obra do Senhor Deus. E o curioso é o seguinte, Deus é que precisa trazer quebrantamento para o povo na época de pecados. E frequentemente Deus traz despertamento ao seu povo logo depois de período de grande pecado. E era o que Abacuque estava pedindo aqui. Ele já tinha orado pedindo que Deus desse um jeito no povo por causa dos pecados do povo, agora ele pede de novo. Mas ele não pede só avivamento, ele pede misericórdia. E é por isso que uma das frases para mim mais lindas desse livro: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Por que isso aqui é importante? Porque mesmo quando Deus diz que vai castigar o seu povo, nós podemos pedir por misericórdia a Deus. Sabe, tem uma parte da Escritura que é pouco conhecida de vocês, eu imagino, que são textos nos quais Deus se dirige a Jeremias. Jeremias era um contemporâneo de Abacuque. Jeremias viveu logo antes do cativeiro babilônico e durante o início dele. E Deus chega a falar para Jeremias: não ore pelo povo. Não interceda pelo povo, eu não vou ouvir. Imagina você sendo profeta, não podendo pedir para Deus: Deus, poupa esse povo. Por quê? Deus iria trazer juízo, inevitavelmente. Mas mesmo Deus falando para Abacuque que traria juízo, Deus pode mitigar, amansar, diminuir o seu castigo. No teu furor, Senhor, tem misericórdia da gente. Deus fez isso com Adão e Eva. Por exemplo, quando Deus disse para Adão e Eva: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Morte. Mas olha só, quando Deus vai lá e trazer a maldição sobre Adão e Eva, nós não vemos a morte plenamente efetiva na vida de Adão e Eva. Por quê? Além de Deus preservá-los com vida, Adão pode cultivar a terra para sustento da vida, e Eva pode continuar a procriar vida. Morte não vem totalmente sobre Adão e Eva. Por quê? Porque Deus foi misericordioso. Então é possível nós orarmos por misericórdia. É por isso que eu coloquei para vocês na liturgia o texto de Isaías 54. Porque fala assim: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torna a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti.
nosso Deus age assim para conosco, e nós temos que aprender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós podemos pedir misericórdia do Senhor Deus. Então veja, esses são os pedidos. Agora vem, a partir do verso 3 até o 15, nós temos uma visão de Deus. E é por isso que eu pedi às crianças para fazer esse desenho. Eu pedi para fazer o desenho de um guerreiro. Por que isso? Porque é exatamente essa a visão que Abacuque tem. A gente não sabe se de fato ele teve uma visão literal, se foi algo figurado, a gente não tem como saber, ele não descreve. Mas ele dá a impressão de que ele está tendo realmente uma visão que demonstra como é que Deus age. Ele fala com Deus, a partir do verso 8, se você olhar, ele fala com Deus, ele fala, era com os rios que estavas irado, ele fala na segunda pessoa. Por quê? Porque esse Deus, ele é forte e poderoso. E esse Deus forte e poderoso aparece como um guerreiro. Por exemplo, verso 8 e verso 15 fala de montar cavalos, fala de carruagens. Versos 9, 11 e 14 fala de flechas, lanças. Então ele é apresentado como alguém que vem lutar pelo seu povo. Por que essa visão é importante? Lembra da história de Abacuque? Abacuque chega para Deus pedindo que Deus faça alguma coisa em relação ao pecado do povo. É isso que ele pede. Depois disso, Deus fala, ok, eu vou fazer, eu vou levantar uma outra nação que vai trazer a disciplina sobre vocês. Aí Abacuque fica perplexo, Senhor, mas como é que pode? Aí Deus mostra para ele que ele não deixaria o pecado dos inimigos impunes. Eles também seriam castigados por causa da sua soberba, por causa do seu pecado. Por que isso é importante? Deus não falou para Abacuque, eu vou surrar vocês, somente. Ele falou para Abacuque, eu não vou deixar que os inimigos prevaleçam sobre vocês. Então, mostrar um Deus capaz de guerrear e vencer por nós, era o que Abacuque precisava ver. Então, ele faz referência a várias coisas, e muita linguagem parecida com os dias de Moisés e Josué. Quer ver? No verso 3, ele fala assim, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Esses dois montes são mencionados como próximos de Sinai. É como se estivesse dizendo assim, o mesmo Deus lá de Moisés, lembra aquele Deus que deu os 10 mandamentos, que abriu o mar vermelho, que trouxe as pragas? É esse Deus que está conosco. Verso 11, também o verso 6, fala de Deus se revelando com relâmpagos. Verso 11 fala assim, o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de duas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Isso aí é uma referência aos relâmpagos, uma flecha reluzente. Uma lança reluzente. A ideia é que Deus, nos seus relâmpagos, estava mostrando o seu poder. E lembra que lá no Monte Sinai, quando o povo estava perto e Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, diz que tinha relâmpago e tinha uma imagem assim muito assustadora ao povo, para mostrar o poder desse Deus. Então Deus está mostrando exatamente que Ele é o mesmo Deus do passado. E eu repito, só é válido nós lembrarmos quem é esse Deus, se você consegue trazer para o presente essa realidade. De nada vale Deus ser um Deus poderoso do passado, se você não crê que Ele pode realizar feitos grandiosos hoje. Então, Abacuque é tanto um homem que olha para o que Deus vai fazer, quanto olha para aquilo que Deus fez, e isso lhe faz tranquilo agora. Alguns de nós, às vezes, falam muito desse Deus que já fez grandes coisas, até falamos que nós cremos na vinda de Jesus, mas isso não gera impacto e não se transforma em vida confiante agora. Eu quero lembrá-lo que quando você tem expectativa de certo medo do que vai acontecer, é porque você não foi moldado pela perspectiva correta. Por quê? Perspectiva molda expectativa. Quando você tem diante dos seus olhos a perspectiva correta de quem Deus é e o que Ele pode fazer, isso modifica a sua expectativa. É perspectiva nossa que tem que mudar. Todas as vezes que Deus deu a perspectiva correta aos seus servos, eles mudaram a sua expectativa. Por exemplo, Isaías, no ano da morte do rei Uzias, quer dizer, o rei morreu, e agora, o que nós vamos fazer? Ele entra no templo e ele tem uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí ele falou, pronto,
agora eu vou morrer. Porque os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e aí Deus não o mata, pelo contrário, Deus purifica os seus lábios e fala, vai profetizar. E a profecia dele não é fácil, porque ele tem que falar para um povo que não vai ouvir. Mas por que ele vai? Porque quem lhe mandou é quem está sentado num alto e sublime trono. Deus está em controle. Quando Deus dá a visão correta às pessoas, e aqui eu estou falando visão, não no sentido literal, mas de perspectiva de Deus, de quem Deus é, o que Ele faz, então nós temos nossa expectativa moldada. É por isso que o final do sermão, final da mensagem, do cântico de Abacuque, é uma resposta de quem tem a sua expectativa moldada. Eu vou pedir para as crianças fazer um segundo desenho. Agora é um desenho diferente, porque retrata bem o finalzinho. O desenho que eu quero que as crianças façam é esse aqui, ó. Escute, crianças, para vocês fazerem o desenho certinho, tá? Desenhe uma plantação toda estragada. Sabe o que é plantação? Onde tem assim, milho, onde tem árvore que dá fruta, onde tem todo tipo de comida, mas estragado, tudo destruído. Isso vai ser o centro do desenho. Só que agora no cantinho, ao invés de desenhar uma pessoa assustada, você vai desenhar uma pessoa sorrindo. Tá bom? Dá para desenhar? No meio, uma plantação estragada, tudo destruído. E no cantinho, uma pessoa feliz, sorrindo. Tá bom? Por que isso? Porque esse é o retrato do finalzinho do livro de Abacuque. Olha só, os versos, agora a gente está chegando naquela parte de Abacuque que eu disse para vocês, que quando a gente estuda Abacuque, a gente fica torcendo para chegar no 3, do 17 ao 19. Porque esses são os versos de Abacuque que normalmente nós mais lembramos. Costumam ser os mais queridos do livro e o que nos faz lembrar melhor do livro. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. Ainda que o produto da oliveira minta. Né? Ele vai descrevendo a sua confiança em Deus, mesmo diante de destruição. Eu quero falar de duas reações, e eu vou fechar aqui a mensagem falando dessas duas reações. São duas coisas que Abacuque aprende, são preciosas. Duas coisas que a gente aprende quando Deus nos ensina em meio aos sofrimentos. Primeira reação é de temor. Primeira reação é de temor diante de Deus. Sabe, alguns crentes, e eu não vou falar só da primeira, eu quero falar das duas. Temor, e a segunda é de fé. Por que eu estou falando das duas? Porque as duas se complementam. Alguns crentes só têm temor. É por isso que eles duvidam dos planos graciosos de Deus, pois o medo da punição de Deus lhes toma conta do coração. Outros querem sempre expressar fé sem conhecer o conteúdo da fé. Não adianta você ter fé na fé, você precisa de ter fé no Deus correto. Quando você tem fé no Deus correto, é óbvio que você tem que ter temor. Então, temor e fé são coisas que andam juntas. Deixa eu falar dessas duas reações aqui. Primeira de temor. Olha o que ele diz no verso 16. Dá uma olhada. Verso 16. Fala assim. Ouvi isso. Lembra que ele teve a visão de Deus, do Deus guerreiro, amedrontador. Ele fala assim. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Por que ele diz isso? Porque ele está expressando grande temor. A santidade de Deus, ela é tão majestosa, que quando os servos de Deus contemplaram a Deus, eles não bateram um papo com Deus como se Deus fosse um amigão. Eles não conversaram com Deus e falaram, e aí, Senhor? Tudo bem? A reação deles nunca foi de que eles estavam conversando com um amigo. Eles tiveram uma reação sempre de grande, profundo temor diante de Deus. Porque é como se, por um breve momento das suas vidas, eles vissem realmente quão grande é o Senhor. A gente canta, grandioso és tu. Mas por um momento eles viram quão grande és tu. E aí, a reação sempre é como essa que Abacuque descreveu. Agora, não entenda que eu estou falando de pavor, tá? Eu não estou falando de um pavor que nos afasta de Deus. Porque a santidade de Deus sempre é envolta em graça. Deus olha com graça aquele a quem Ele se revela para salvar, tá?
Então, quem a contempla se vê pequenino, tem o seu orgulho reduzido ao pó, cientifica-se do seu pecado e compreende a enorme diferença entre o Criador e a criatura. Quer ver? Eu quero dar alguns exemplos, como Deus infundiu esse medo nos seus servos. Lembra quando Moisés tem a visão da sarça? Ele viu aquele negócio de longe, aquele negócio se intrigou, aí ele chega perto, é uma árvore pegando fogo e ela não se consome. Ele falou, o que é isso, gente? E aí ele ouve uma voz saindo dessa árvore, dessa pequena árvore, dessa sarça. E a árvore diz para ele, é claro, é Deus no meio dela, diz para ele, tira as sandálias, porque onde você está é santo. E ele reconhece que ele está diante da santidade de Deus. Ele tira ali as suas sandálias. Mesma coisa com Uzá. Olha só o impacto da santidade de Deus. Uzá foi aquele servo que quando a arca ia cair, ele foi tentar ajudar. E quando ele tenta ajudar, o que acontece? Deus o pune com morte, porque ele tocou naquilo que é santo. Mesma coisa de Isaías, como eu contei. 2 exemplos do Novo Testamento, que às vezes são esquecidos pelos crentes. Pedro, num certo momento está tentando pescar, aí Jesus fala para ele assim, ó, faz assim. Aí ele, bom senhor, vamos fazer, né? Faz e pega muito peixe. Quando ele percebe que Jesus fez com que a pescaria ruim se transformasse na melhor pescaria da vida dele, ele percebeu que ele estava diante do Criador. Qual é a reação dele? Ele fala assim, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não tem condições de ficar na presença de Deus. Ele não conversa com Deus como se Deus fosse igual. Pelo contrário, diante de Deus, ele sente que ele é tão pequeno, ele se sente amassado. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus ossos. Né? Tremeram os meus lábios e os meus ossos se desfizeram. Essa é a descrição. Mesma coisa com João, quando João vê Cristo ressurreto, lá em Apocalipse 1, ele fala que ele caiu como que morto. A reação de todos os servos diante da grandeza de Deus é de profundo temor. Isso deve inspirar você todas as vezes que você vai falar com esse Deus e pedir que Deus haja na sua vida. O que ele tem que despertar em você é profundo temor por ele. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é uma reação de fé diante desse Deus. É isso que a gente vê descrito no finalzinho do texto de Abacuque. A partir da metade do verso 16 até o final 19, nós vemos essa confiança. Abacuque sabia que Deus traria os castigos. Deus iria trazer, até porque isso estava no trato de Deus com Moisés. Lá em Deuteronômio, Deus revelou a Moisés que se o povo fosse desobediente, a plantação seria estragada, os invasores iriam destruir tudo. E é por isso que eu pedi para as crianças desenharem uma plantação, porque ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, não haja gado no pasto, dizer, está tudo destruído porque Abacuque sabia que isso viria. Deus falou para ele que isso viria. Mas ele diz, ainda que isso aconteça, eu me alegro no Senhor. Por isso que eu pedi para elas desenharem no cantinho uma criança. Olha que engraçado. Diante do grande guerreiro, qual é a reação? Medo. Mas diante do pasto todo estragado, plantação estragada, tem aí uma pessoa se alegrando, porque agora confia na provisão de Deus. Esse é o tipo de confiança que Abacuque expressa. A confiança de quem sabe que tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo expressa aos Filipenses. É esse tipo de confiança que Abacuque tem. E eu quero terminar dizendo que ele usa uma ilustração interessante. No verso 18 ele fala assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o soberano e a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O que é isso? Ele está falando da ideia da corça, do viadinho que foge da destruição da terra para lugares altos. Era comum ele fazer isso. Como ele é lépido, como ele é rápido, ele ia para os lugares altos quando a terra era destruída. Ele fugia da destruição aqui embaixo, num lugar elevado. Ele diz assim,
Deus me faz que nem um animal. É como se Deus me levantasse da destruição, me suspendesse diante da destruição. Por isso que ele fala, todavia eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque Deus fez isso aqui comigo. Ó. Deus me levantou e me colocou em lugar alto. Esse é o tipo de confiança que Abacuque tem. Eu quero terminar encorajando você a compreender como é que nós temos que reagir diante do sofrimento. O servo de Deus, ele pode até por um momento indagar Deus, questionar Deus, mas quando Deus revela os seus propósitos e mostra os seus grandiosos feitos para o seu povo, a reação correta é de temor e fé. Não pode ser diferente. De espanto diante da grandeza de Deus. Por outro lado, de descanso em Deus. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na oliveira. Ainda que não haja gado. Ainda que tudo seja destruído. Eu me alegro no Senhor. Agora, o que faz uma pessoa se alegrar quando a casa cai? Quando a sua alegria é o Senhor. Por isso que o segredo está, eu me alegro no Senhor. Essa é uma coisa muito estranha aos olhos das pessoas que não conhecem a Jesus. Elas estranham muito porque é que cristãos, quando perdem as pessoas mais queridas da sua vida, cantam. Elas estranham porque que quando você tem dores terríveis, você ora agradecendo a Deus. Ela estranha isso. Não faz sentido para eles isso. Por que em meio à dor, por que em meio à tristeza, quem ama o Senhor responde desse jeito? Porque o aprendizado é de que nossa alegria é no Senhor. Não olhe as circunstâncias. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. É isso que nós cantamos e é isso que Abacuque teria cantado. Eu quero convidar você a cantar também um hino que expressa esse tipo de alegria. E antes de cantar o hino, eu só quero contar a história que eu sei que alguns de vocês conhecem, mas talvez outros não conheçam. Quem escreveu esse hino perdeu toda a sua família num naufrágio. Ele, homem, viajou, atravessou o Atlântico, e esperou a sua família para reencontrar-se com ela. E quando a sua família, esposa e filhos, viajaram, o navio naufragou. Então ele escreve, olha só, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, Senhor, dor ou paz, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos cantar esse hino. Vou convidar o presbítero Fábio que se coloque apóstolos, e vou convidar vocês a se colocarem em pé para nós cantarmos esse hino.